nós somos merecedores, Senhor, toda a glória é tua, meu Senhor. Nesta noite, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, pela tua presença. Estamos aqui reunidos, Senhor, para te buscar, Senhor, buscar a tua paz. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor, de mente, Senhor, voltado para ti, Senhor. Se estamos errados, falado contra ti, Senhor, nos mostra, revela. Fala sobre os teus servos nessa noite. Ouça a resposta de você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Às vezes é uma peleja, criatura, Senhor. Nós passamos ao nosso lado, Senhor, conseguimos vencer. Pai, no nome de Jesus nessa noite. Contempla os corações, contempla a cabeça, Senhor. Ô Senhor, quantas vezes muitos querem parar, Senhor. Senhor, pela pressão, Senhor. Homens como nós se reuniram para invadir facções, para tomar vidas, para derramar sangue, para roubar pessoas. Eu saí de casa com esse sentimento. Eu falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor falou assim: você vai reunir homens aonde a minha presença habita neles. Seja grato ao Senhor por isso, irmãos, porque só nós sabemos que para reunir homens em alguns lugares tem que ter alguma intenção, e muitas vezes essa intenção não é uma intenção boa, é uma intenção maligna. E nessa noite a intenção de estarmos aqui é de adorarmos e exaltarmos aquele que é o Senhor. Mais estado, vale agradecer ao quero agradecer ao pastor Fabrício, esse camarada aí, irmãos, ele abraçou essa causa. Quebrado. Ninguém podia me prender, irmãos, porque as cadeias aqui desse homem não eram cadeias físicas, eram cadeias espirituais. Porque as físicas ele quebrava, mas as espirituais ele não conseguia quebrar. Um dia, irmãos, eu cheguei numa igreja igual essa, vim até o altar, dobrei o meu joelho, irmão, com as minhas mãos levantadas. E daquele dia em diante as pessoas começaram a ver mudança e transformação na minha vida. A palavra profética do seu coração nessa noite tem pessoas te observando. Mas pastor, o senhor começou e não terminou o seu raciocínio. Nós somos orgulhosos. Nós temos essa dificuldade de falar igual para Roberto. Igual eu falo para o Rafael, você é uma bênção. Um jovem trabalhador, um empreendedor, um pai de família. É sobre isso, Rafael. Assim como eu te observo, tem um montão de pessoas te observando. E se joga aqui, pastor Fabrício, irmãos, ele cresceu no berço evangélico, eu era ímpar ainda na época. Eu comecei a observar, irmão, não tem como você não observar quem está próximo de Jesus. Por quê? Porque quem está próximo de Jesus atrai algo muito poderoso. Olha! Coisa linda. Espírito Santo. Esse culto podia acabar agora. Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por usar essa semente. A semente que o Senhor plantou na minha desceu, deu fruto. Espírito Santo, a semente que o Senhor plantou no coração da minha deu fruto. Desceu. 10 vezes nós estamos
cronologia dos canos, dos livros, nós vamos observar que Deus trabalha no tempo. É no tempo que Deus trabalha. Algumas coisas na nossa vida só vai acontecer no tempo de Deus. Tem promessas de Deus que se cumpriu na minha vida depois de 20 anos. Eu estou vivenciando mais dela depois de 20 anos. Faz 20 anos que eu sou missionário pela misericórdia de Deus, andando pelo Brasil, andando mais de 20 cidades do Brasil, ganhando almas para Cristo. No dia que Jesus me selou e me chamou para a obra missionária, eu acreditei no meu chamado. Eu disse: ninguém vai me tirar, ninguém vai tirar o foco daquilo que Deus me prometeu. Eu investi naquilo que Deus selou para a minha vida. Então essa noite é uma noite profética. Eu quero profetizar na tua vida aquilo que Deus te prometeu. Ele vai cumprir nesse ano 2025. Aquilo que Deus te prometeu nesse ano vai se cumprir. Oh, glória! Quando a gente observa a cronologia dos livros, nós temos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e temos Números e Levítico. Quando a gente parte para a história de Moisés, Moisés também escreveu o livro de Jó e escreveu Salmos 91 e 92. Israel se divide, o reino norte agora é Israel e o reino sul é Judá. Quando nós conhecemos a história, eu estou aqui dando a introdução só para entender a mensagem. Quando a gente vai ver a história, nós vamos ver que os períodos dos reis que passaram ali em Israel fizeram alguns um trabalho bom, como Josias, outro também como Asa, seu pai. Mas quando a gente vai ver os históricos de Israel, Acabe foi um péssimo rei, o seu pai Ori foi um péssimo rei, mas na época em que ele estava reinando sobre Israel, Deus levanta quem? Elias. Glória. Elias é levantado por Deus. Só que Elias faz sua missão de ir até ele, Acabe, repreender Acabe, trazer alguns juízos de Deus para Acabe, e ali em diante Deus começa a usar Elias, e algumas experiências que Elias passou ali, eu também já passei na minha vida natural. Eu quero repartir aqui para os irmãos, que é o culto de homens, passar algumas experiências que Deus fez na minha vida. Uma vez Deus falou comigo: filho, eu vou fazer uma experiência contigo, e essa experiência que você vai ter comigo, você vai aprender a ser crente de verdade. Eu não estava ainda preparado, mas eu aceitei o convite, e Deus me levou para um lugar. Eu passei 1 ano nesse lugar. Eu fiquei 1 ano morando numa casa, eu, minha esposa e meu filho. Que uma casa, na verdade, era um quarto, que nem banheiro tinha, era só o quarto. E Deus falou: é dentro de uma mata, você vai se virar, você vai plantar para comer. E outra coisa, eu vou usar os copos e vou trazer comida para você aqui. Eu disse: Deus, se eu estiver diante da tua direção, eu sei que isso tudo vai acontecer, mas não vai ser fácil. Confesso para os irmãos, comecei a chorar. Minha esposa disse: o que é que você tem? Eu disse: eu nunca passei uma experiência dessa. E Deus falou comigo: eu só quero uma coisa sua, que você leia a Bíblia e que você leia a cantezinho da harpa aqui pela prova em que Deus me colocou. Deus o profeta na tua vida nessa noite. Aquilo que você está passando não é nada. Deus vai te ajudar você a passar por essa situação, e você vai ver amanhã a glória de Deus brilhando sempre. Deus falou para Elias: vai para Serepta. Por quê? Porque tem uma viúva lá que vai te ajudar. Oh, glória. Já passei por isso também. Deus falou para mim: vai para aquela cidade, porque tem uma família que vai te ajudar. E eu fui para aquela cidade. Naquela cidade Deus usava uma senhorinha de 83 anos. Ela levava o café da manhã, levava o almoço e levava a janta. Eu dizia para ela: minha irmã, porque ela falou assim: Deus falou comigo, disse que você ia fazer isso nessa terra, e eu estou aqui para te ajudar. Oh, glória. Deus ainda cuida daquele que é fiel aí, oh, glória. Daquele que tem sinceridade, Deus cuida. Só que Deus usa Elias na missão. Só que agora chegou o tempo de Elias. Deus fala para Elias: Elias, chegou o teu tempo, eu vou te recolher, mas tu vai ter que passar o trabalho para outra pessoa.
E quem era essa pessoa? O seu ajudador, quem era? Eliseu. Eliseu agora vai ser comissionado por Deus para uma obra. Porque é assim a obra de Deus. O pastor está aqui hoje te ensinando. Aí tem homens que são capacitados. Amanhã, irmão, não fuja do seu chamado. Amanhã é você que vai estar aqui. Você já entendeu o chamado dele. Sabe o que está faltando nos nossos dias de hoje? A gente ter sensibilidade espiritual. Temos que investir na área espiritual da nossa vida. Glória a Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a sensibilidade do Espírito Santo, ela se revela a nós. Glória. Deus tem revelações para crente que está aqui nessa noite, que vai ser usado amanhã. Mas Deus está falando, eu quero ver sensibilidade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Eliseu entendeu o chamado. Largou tudo. Eu também passei por isso, irmão. A gente só pode pregar naquilo que a gente vive. Pregar testemunho dos outros, pregar testemunho de pastor, não. Você vai pregar aquilo que você passou com Deus. Deus falou comigo assim, ei, de dentro da minha família, todos meus irmãos são bem de vida. Eu também era um deles. O ramo autopeça automotiva. Meu tio tem uma autopeça em Pernambuco, empregou todos os meus irmãos, toda a minha família. Nasci dentro da oficina, uma vida estabilizada, apartamento, vida boa. Aí o céu olhou para mim e falou assim: dentro do filho, que era 5 homens, eu vou escolher o mais novo, caçula, e vou fazer uma obra missionária na vida dele. Aleluia. Terra que eu te mostrarei. Eu disse: não dá. Não dá, não vou. Aí tentei resistir, Deus fechou todas as portas. E disse: agora você vai. Eu disse: Deus, eu não vou ainda. Fiquei segurando. Aí Deus disse: agora eu vou apertar. Porque com Deus é assim: se você não quer fazer pelo amor, Ele te dá tempo, oh glória. Mas se você não for, Ele vai apertar. Aí o meu filho foi cometido com obra de bruxaria. Eu dormia, morava no hospital. Eu dizia, eu falava para minha esposa: eu não estou aguentando mais. Minha esposa disse: e agora? Vamos para a igreja ouvir o que Deus vai falar. Quando eu cheguei lá, Deus usou o profeta e falou assim: ei, enquanto tu estiver fugindo da tua chamada, a tua família vai sentir um peso, mas no dia que tu aceitar, eu repreendo esse mal que está na vida do teu filho. Eu disse: Senhor, quero esse aqui. Aí Deus usou o profeta pegou meu filho, levantou e disse: nunca mais, ele vai adoecer de asma. E até hoje ele tem 19 anos, Deus guardou a vida dele até hoje. Tem crente aqui que está deixando família sofrer, filho sofrer, porque não quer abraçar o chamado de Deus. Quando entrei nessas portas aqui, senti a graça de Deus nesse lugar. Eu disse: Deus, a tua igreja espiritual, ela vai entender a mensagem. Abracei o chamado. Até hoje dói, mas estou aqui passando. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo falou assim: ei, eu sei o que é padecer, eu sei o que é necessidade e abundância na obra missionária. Meu Deus. Dormia no chão. Deus falava assim: pega aí agora a tua família, arruma tuas malas e vai para a rodoviária. Aí eu chegava na rodoviária, ficava esperando Deus falar comigo a direção da cidade que Ele queria me enviar.
Passei 3 dias, meu filho chegou para mim e falou: pai, cadê a casa? Eu disse para ele: Deus vai trabalhar, fica tranquilo. Confia no seu pai. Passamos 3 dias na rodoviária. Deus falou assim: chegou o dia. Favela do Lixão, pode ir lá. Eu disse: favela do Lixão. Procurei a igreja do pastor, Assembleia de Deus, pastor Rinaldo, meu amigo. Falei: pastor, eu sou missionário, Deus me enviou para cá. E eu estou aqui, vim para somar na obra. Eu quero fazer a obra na direção de Deus. Ele falou assim: eu estava orando a Deus pedindo um missionário para ele vir me ajudar, então é você. Eu disse: então está fechado. Fiquei lá com ele, só que tinha um porém. Deus tinha uma obra com o filho dele. O filho dele estava no tráfico, segurando o fuzil. E eu disse para o filho dele, eu disse: pastor, eu queria só uma oportunidade com o seu filho, porque quem tem a unção missionária, o sentido, o propósito é ganhar almas. Eu disse para ele: eu só queria só uma oportunidade para o seu filho. Aí ele falou assim: vou preparar esse dia. Ele preparou. Cheguei para o filho dele e falei assim para ele: olha, eu estava numa cidade fazendo a obra de Deus. Deus falou comigo: prepara a mala e vai para Caxias, vai para uma cidade lá e vai para um lugar chamado Lixão, que eu tenho um propósito na vida de alguém lá. Eu só falei isso para ele, ele começou a chorar assim e voltou para Jesus. Aí ele aceitou Jesus e ficou lá. Aí quando Deus começou a fazer algo na vida dele, Deus levantou ele como um líder dos jovens. Aí quando Deus completou a obra, Deus falou assim para mim: agora você vai preparar a mala e vai para outra cidade, porque aqui já terminou a obra. Aí eu fui para outra cidade e Deus fez uma grande obra na vida desse jovem. Sabe o que Deus está falando para mim e você? Ele quer te usar. Aleluia. Sendo boca de Deus para alguém. Aleluia. Sabe o que está faltando na nossa vida hoje? Coragem. Aleluia. Eu escutei ontem, pessoas chegando para mim do tráfico e dizendo assim para mim: missionário, você é uma referência para nós aqui. Referência para alguém. Aleluia. Você tem que ser referência para alguém. Com glória. Alguém tem que olhar para você e dizer assim: pastor Arnaldo, você é homem de Deus. Eu gosto de estar perto de você, porque a unção que está de Deus na tua vida transforma a minha vida. A unção que estava sobre Elias. Aí Eliseu ele fala assim: antes de eu subir, pede alguma coisa. Ele falou assim: eu vou pedir porção dobrada do teu espírito. Aí ele falou assim: coisa dura tu pediu, mas recebe. Ele recebeu, com glória. Quando ele vai para a missão, porque ninguém vai para a missão despreparado. Primeiro a gente se enche aqui, busca, paga preço, sobe monte, ora, jejuma, vem para a escola bíblica, se edifica na palavra, se enche da presença de Deus para fazer missões, para fazer a obra. Aí agora ele vai para a missão dele. Quando ele chega em certo e determinado lugar, nós conhecemos a história. Eu quero antecipar isso aqui. Eu quero entrar logo na mensagem aqui. Quando a gente vai ver e observar no capítulo 4, né, tem ali a multiplicação do azeite, que todo mundo conhece a história, e ele continua seu ministério, né, os seus milagres. Só que uma coisa me chamou a atenção. Por quê? Porque ele pediu porção dobrada a Elias. Elias, em todo o seu ministério, ele fez 7 milagres. Está escrito lá: 7 milagres. Elias operou 13 milagres que aconteceram. Só que no decorrer da história, você vai ver que uma pessoa morre e é enterrada botaram ele, aquela pessoa morta, dentro de uma cova. E trouxeram o corpo de Eliseu quando Eliseu morreu e jogou na mesma cova daquele homem. Quando tocou naquele homem que estava morto, aquele homem ressuscitou. A porção dobrada que ele pediu, Deus cumpriu na vida dele. Oh, glória. Tem uma coisa que nós tem que ter sabedoria para pedir as coisas de Deus. Sabe por que Deus não dá? Muitas vezes porque a gente pede mal. Aleluia. Porque eu entendi na obra de Deus que quando a gente investe no Espírito,
Deus cuida do material. Hoje as pessoas estão acostumadas a pedir o material e esquecer o espírito. Não, irmão. Tem que ver. Investe no teu espiritual primeiro, para depois Deus cuidar do material da tua vida. Em 99, quando aceitei Jesus, eu aprendi isso. Que as bênçãos têm que correr atrás de nós. Aleluia. Oh glória, oh glória, tem crente correndo atrás das bênçãos, aleluia, mas nós temos que entender o propósito. Quando a gente obedece, as bênçãos têm que vir até você, oh glória, as portas se abrem, o céu ele responde, Deus ele age, quando a gente deixa na obediência e servir na direção dele. Glória. O instante espiritual não dava brecha para o diabo. Ele ia para o monte, só que quando ele passava pelo monte, ele passava por Sunem. Havia uma mulher que observou, sempre quando ele passava, a mulher observava aquele homem, e ela via que ele era um homem de Deus. É congresso de homens, é um culto de homens. Isso aqui é importante a gente pregar sobre isso, por quê? Porque nós temos que ter referência. As pessoas têm que olhar para você, pastor, e reconhecer que o Senhor é a autoridade de Deus. Que o pastor, que o homem de Deus, ou seja, o obreiro, que seja o irmão da igreja, ele venha dar testemunho de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios, falou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então temos que imitar quem tem referência. Aleluia. Não, seu pastor, homem de Deus, se espere no seu pastor. Se você admirar um homem de Deus e dizer assim: Senhor, eu queria ser igual, não é pecado não, irmão. Você está vendo uma referência de um homem de Deus. Aleluia. Não é assim, missionário, eu tenho que largar. Eu falei, mas larga isso, pelo amor de Deus. Eu quero te levar para a igreja. Aí hoje ele está na igreja, hoje ele falou para mim: missionário, você é uma referência para mim. Deus vai te usar para ser referência onde você chegar. Aleluia, aleluia. No teu trabalho. Aonde você for, vai ser referência. Eu vou profetizar de novo. Aonde você for, vão te ver como homem de Deus. Eu separei o tema do culto é homens levantando homens, não é assim? Mas o homem só levanta o outro se ele for homem de Deus. Porque se ele não for homem de Deus, ele não vai conseguir levantar. Aleluia. Mas para ser um homem de Deus, ele tem que ter algumas características. Eu quero a mensagem de hoje. 7 características de um homem santo e separado. De um santo homem de Deus. Primeira característica desse homem de Deus: o santo homem de Deus, ele tem que parecer um homem santo. O que é ser um homem santo? Separado do mundo. O que é santidade? É você se separar das coisas do mundo e viver uma vida cotidiana com Cristo. Aleluia. Uma vida de oração, de renúncia, uma vida dedicada ao Evangelho. Ao homem que ele enxergue o Evangelho, a obra de Deus em prioridade na sua vida. Esse é um homem separado. Para abrir a boca e fazer: eu vejo que esse homem que passa por aqui é um homem santo e um homem de Deus. Aleluia. Oh, glória. Esse congresso, esse culto de homens é tão importante para nós, porque a carência hoje, que Deus ele assiste tudo, ele vê nossos passos, ele vê tudo que acontece em nossas vidas. Então, quando Deus ele olha do céu para a terra, ele vê uma carência hoje de quê? De homens espirituais. E esse trabalho aqui é um trabalho espiritual. Por isso que os homens estão com sede, vieram buscar. Porque a necessidade hoje, a prioridade hoje é a gente
se encher da presença de Deus e daqui em diante a gente melhorar, ser um homem diferenciado, glória, ser uma referência para a honra e glória de Deus. Tem que ser um santo homem de Deus, separado, um homem dedicado, um homem que tenha responsabilidade espiritual com Deus, prioridade, glória. Os momentos mais importantes da minha vida espiritual era quando eu fazia os cultos, e eu faço hoje, mas os cultos no lar, com a minha família. Eu pegava a harpa cristã e a gente cantava 7 da harpa, e aí depois a gente cantava e depois a gente deixava uma palavra e fazia uma oração. Irmão, era a época em que Deus mais nos enchia com o Espírito Santo, porque você está edificando a sua família, a sua casa, porque para a gente começar lá fora, temos que começar dentro de casa. Temos que ser um bom marido, um bom homem de Deus, um bom filho, um bom esposo. Temos que dar testemunho de nós dentro de casa, para depois o mundo lá fora ver Deus na nossa vida. Irmão, não adianta a gente dar testemunho lá fora, que é homem de Deus, e dentro de casa a tua mulher não te suportar. O santo homem de Deus é sempre grato às pessoas que o abençoaram e procura a oportunidade para retribuir as bênçãos recebidas. Irmão, tem crente que precisa ser mais grato. Eu não estou falando com Deus, não, com o irmão. Homens, que eu congresso um culto de homens, tem que ser mais grato ao teu pastor, ao irmão que te ajuda, tirar a soberba, tirar o coração. Tem crente que fica com raiva do outro, com um biquinho com o outro. Irmão, isso não existe. Somos irmãos. Glória a Deus. Tem pastor que não fala com o outro. Tem crente que não fala com o outro. Convida para ir para a igreja do outro visitar o que o outro não foi, aí fica com raiva, irmão, isso é meninice. Olha aí, papai. Tem muita gente hoje assim. É verdade. Convida para levar uma palavra na igreja do pastor, não pode levar por conta de alguma coisa que aconteceu, aí o pastor não chama mais, fica com raiva, isso é meninice. Abusa, tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus, tanto homem de oração, e a gente ainda reclama. Temos que parar com essas meninices. O apóstolo Paulo falou: quando eu era criança, eu era criança. Quando eu era menina, eu era menina. Agora eu sou homem. Eu tenho que agir como homem. Aleluia. Glória. Gratidão. O homem de Deus, ele tem que ter gratidão. Como eu no Barro Vermelho ali, resido ali no Barro Vermelho, eu conheço quase todas as igrejas do Barro Vermelho. Todos os pastores. O pastor Ronaldo sabe disso. Ele sempre está conosco lá fazendo a obra. Aí ele conhece muitos pastores lá. Aí a gente visita as igrejas, aí eu falo assim: pastor, chama fulano para pregar aqui. O pastor: não, porque, irmão, não existe isso. Essa barreira, esse problema tem que quebrar, com glória, tem que unir. Os irmãos têm que visitar, tirar essa barreira, porque o diabo quer dividir a igreja do Senhor, e a igreja tem que estar unida. É o que o pastor Adriano está fazendo aqui hoje, unindo o homem de Deus para um propósito maior. Aleluia. Tem que ter gratidão. Seja grato ao seu pastor. Obrigado. Aleluia. Pode ser um homem de Deus, ter referência para você. Agradeça a Deus, agradeça a Ele. Oh, glória. A pior coisa é a ingratidão. Diácono Cláudio. O cara dá o sangue, chora pela obra de Deus e as pessoas não reconhecem isso. A pior coisa é a ingratidão. Aleluia. Mas o céu está vendo e vai dizer: Aleluia. mas não está crente aqui nessa noite, eu vou te honrar. Oh, glória, eu vou te honrar. Aleluia, eu vou te honrar. Porque Ele conhece teu coração e vê a sinceridade. Eu acredito nisso. Oh, glória. Tem muita ingratidão por aí, pastor Arnaldo, mas Deus vai te honrar, pastor. E quando Ele te honrar, você tem que ser a mesma pessoa. Glória a Deus.
mesma pessoa. Tem pastor por aí que se você passar um mês sem na igreja, ele não fala mais contigo. Aleluia. Aleluia. Está precisando reconhecer o que é humildade. Aleluia. Reconhecer gratidões. Glória, 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 glória. Aleluia. Deus nessa noite vai colocar no teu coração um quebrantamento de humildade. Glória. Deus vai te levar para lugar que você nem sonhava em chegar. Aleluia. Certa vez o pastor falou assim para mim, missionário. Isso foi em Pernambuco, em 2015. Ele falou assim para mim, missionário, tem algo que Deus pode falar. Eu falei, pode falar, pastor. Ele é de São Gonçalo. Ele falou assim para mim, na Assembleia de Madureira. Ele falou assim para mim, olha, vai na tua força e na tua humildade, porque Deus vai te levar para lugares que você nunca sonhou em chegar. Glória a Deus. A humildade nos leva para lugar, aleluia, que a gente nem sonha em chegar. Oh, glória. Obrigado. Aleluia. O homem santo possui caráter santo. Foi falando de caráter aqui hoje. Foi falando de caráter. O pastor aqui deu referência de homens aqui de caráter. Homens, aleluia, que tem caráter de crente, de cristão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse culto dos homens, irmãos, aleluia, é um culto de edificação, da gente aprender a ser mais crente, a viver uma vida mais intensa com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O homem de Deus, ele se preocupa sinceramente com as pessoas. Eu conheço um pastor que ele chora pelas almas, tem sentimento pelas almas. Aleluia. Ele, quando vê um homem em perigo, ele arrisca a vida dele para salvar aquela alma. E aquilo ali me surpreendeu, a capacidade, o amor que ele tem pelas vidas. Eu ia trazer ele hoje aqui, mas não deu para trazer ele. Ele olha para as vidas, ele não olha, ele não julga. Ele não julga aquelas pessoas. Ela pode estar no tráfico, no mundo errado, ele não julga. Ele tem sensibilidade, amor naquelas vidas, ele olha a alma daquela pessoa. E todo mundo lá respeita ele. E quando a gente tem esse sentimento de ajudar o próximo, eu me lembro que lá onde eu moro, na mesma rua, tem uma família que é deficiente, cadeira de roda, todas elas, uma maldição na família, todas elas. Tinha um deles que era leproso, ninguém entrava na casa dele, com medo, com nojo. As pessoas falavam assim, não vai não, Jailson, tá doido, tu vai ficar doente. Eu só vivia lá, orando por eles, cantando da harpa e fazendo oração por eles. Glória a Deus. Eles falavam assim para mim, eu não tenho como ir para a igreja. Eu falei para ele, não tem problema, a igreja vem até você. Aleluia. Assim eu vou lá, meu filho. Deus. As pessoas falavam, tu não tem nojo não, toca nele, diz, não tenho nojo não. Eu toco, abraço, porque eu sei que me chamou, aleluia, para a obra dele. O homem de Deus, aleluia, as evidências do homem de Deus, ele não pode fazer acepção de pessoa. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Não podemos fazer acepções de pessoas. Aleluia. Olhar as pessoas por condições sociais, financeiras, não. Aleluia. Eu me lembro que Deus me levou uma vez para pregar num congresso que só tinha homens importantes, capitão, tenente. O altar estava cheio, lotado. A igreja, um congresso grande. E eu cheguei lá, eu cheguei com um sapato de bazar, uma gravata de bazar rasgada, um terno rasgado. Eu disse, Deus, eu não tenho condição de comprar. Quando eu olhei o sapato daqueles pastores brilhando, eu disse assim, Senhor, eu queria dar o melhor, mas eu não tenho agora. Mas o céu estava dizendo, eu vou te honrar. Tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Ô, Pai. Aleluia. Aí o pastor falou assim, chegou o pregador, todo mundo olhou para mim assim. Outra vez fui pregar uma cruzada lá em Ponta de Pedra, em Pernambuco. Cheguei
cruzada lá, um trio elétrico grandão, cheio de cantores famosos. Chegou lá, quando eu cheguei com um terno, eu ganhei um terno da Índia, terno esquisito. Ele era branco com as listas marrom. Era esquisito, mas era bonito. Aí eu cheguei lá, o povo começou a rir de mim, parecia que estava rindo de um palhaço. Aí falaram assim: quem é esse? Ele falou assim: é o pregador. O povo ficou com respeito. Ah, o pregador é. Vamos para o reino de Deus. Aleluia. E na oração teu filho seu, cerca esse lugar aqui com teus anjos e não deixa o diabo entrar. Porque quem tiver aqui dentro vai abrir os ouvidos para ouvir a palavra e vão sair daqui cheio da presença de Deus. E foram 6 filhas, aleluia, que aceitaram Jesus naquele dia. O céu está aqui assistindo, oh glória. O céu está aqui assistindo. Está vendo a tua capacidade e vai estender o céu para você e vai te honrar. Se fosse você glorificava Jesus. Quero ser até breve, porque essa história é interessante. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e justamente foi bater um preso na cela de Paulo. O nome dele era Onésimo. O cara era fugitivo, roubou o seu senhor, roubou o Filemão. Só que o apóstolo Paulo vai perguntar: vem cá, tu é de onde? Eu sou lá de Colosso. E quem é o teu senhor? Filemão. Filemão é meu filho na fé. Aí Paulo escreve uma carta dizendo assim: olha, Filemão, recebe Onésimo como crente, como cristão, como servo do Senhor. Ele te roubou lá atrás, ele te enganou lá atrás. Esquece, porque quem é crente, ele tem que ter amor. E a nossa irmã, mas não tem que ter amor, irmão. Tem que abraçar, tem que ter amor. O apóstolo Paulo falei: pode pregar, pode falar línguas, pode descer o céu, mas se não tiver amor. Aleluia. Desse jeito. Não te preocupa não se você não tiver o dom de profetizar, se não tiver o dom de línguas, se você tiver o do amor para Deus. Aleluia. É tudo. Glória a Deus. Maravilhoso. Quarto, um santo homem de Deus procura sinceramente com as pessoas. Um homem santo de Deus se preocupa sinceramente com as pessoas. Quinto, um santo homem de Deus é sensível ao sofrimento das pessoas. Irmão, você já pegou, porque no WhatsApp a gente está aqui uma ferramenta para a gente também abençoar os irmãos, sim ou não? Aleluia. Passa uma mensagem de bom dia, de boa noite, pergunta como o irmão está, porque às vezes o irmão está passando um vento, né? E Deus às vezes quer te usar para abençoar a vida dele, para você ajudar isso em todas as áreas. E às vezes a gente se retém, não te preocupa com o irmão. E muitas vezes o apóstolo Paulo, ele vai nas cartas dele, vai ensinar a gente, para a gente conversar, desabafar, conversar com os irmãos as nossas necessidades, sim ou não? Porque às vezes o irmão é abençoado, Deus abre o céu para o irmão tem uma condição financeira muito boa, mas tem um irmãozinho da tua própria igreja que passa necessidade e você não sabe. E o Senhor quer te usar para abençoar a vida do irmão e você se fecha. Aleluia. Eu fui fazer uma obra missionária numa cidade chamada Lagoa de Deus, que fica na Paraíba. É uma lagoa no meio da cidade. Aí eu disse assim, eu fui fazer um avanço lá, o pastor falou assim: missionário, vamos fazer um avanço de ir embora. E quando eu cheguei lá, hoje, eu parti do coração, falei: peraí, pastor, eu vou aqui e volto. Aí fui lá no mercadinho, cheguei com o homem, falei assim: ô meu amigo, eu queria falar para o senhor. Ele falou: o que foi, missionário? Pastor, me chamaram de pastor. Eu falei: que eu estou com uma família precisando de ajuda, eu queria comprar umas coisas aqui, só que eu não estou com dinheiro agora, mas tal dia eu lhe pago. Ele falou: não, eu vejo que você é um homem de Deus, eu vou liberar assim, pode pegar quanto o senhor quiser. Eu falei: não, é só até R$200 que eu posso pagar. Aí eu fui, peguei uma feira de R$200, comprei e levamos até essa casa e abençoamos a família. Aí de repente, passou a semana, de repente o telefone toca. Era uma missionária de São Paulo. Ela falou assim: missionário, a sua esposa está. Passei para minha esposa, ela falou assim: olha, eu estava viajando de avião e conheci uma pastora. E essa pastora me falou de vocês. Eu falei assim: como assim? Aí ela falou:
Vocês conheceram ela aí na Paraíba. O nome dela é Josiane, eu lembrei. Ah, sim. A gente conhece ela. Pronto, ela falou de vocês, da obra que vocês fazem no sertão. E eu senti de Deus de abençoar a vida de vocês. Aí eu falei, a minha esposa falou assim, amém, irmã. Ela falou, olha, Deus falou comigo que eu tenho que abençoar a vida de vocês no aluguel. Quanto é o aluguel de vocês aí? Aí pagava R$200 de aluguel, porque interior é barato mesmo. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou pagar 1 ano de aluguel para você. Foi 1 ano certinho, ela pagou. Porque quando a gente abre a mão e não se preocupa com o irmão, o céu te responde. Aleluia. Barra da Tijuca. Ele falou assim, missionário, deu uma guerra aqui na empresa e me falaram de você. Eu falei, puxa, falaram de mim, foi. E eu queria te chamar para você fazer uma oração na minha empresa. Porque fizeram um trabalho de bruxaria, fechou tudo. E eu não estou conseguindo nem vender. Aí eu falei, marca o dia que a gente vai lá. Ele falou, pode ser hoje? Eu olhei, pode ser. Aí ele marcou e foi lá. Lá em Pedra de Baratiba, perto ali, ele morava na Barra, mas ele tinha uma empresa na Barra, ali na Pedra de Baratiba. Cheguei lá, eu falei para ele, filho, você crê no poder de Deus? Creio. Eu vou fazer uma oração e Deus vai desbloquear essa maldição. Onde foi feito isso aí? Por um mostrou no quintal lá, tá bom. Eu ungi lá, fiz uma oração. E quando a gente ministrou a primeira oração, o telefone dele tocou. Uma pessoa fechou o negócio com ele no valor de R$15 mil. Eu fazer uma compra logo de 15 mil, ele manda aí não sei quantos cheiros e tal. Aí naquela hora Deus abençoou. Eu falei para ele, você tem que crer mais, rapaz. Tem que acreditar no sobrenatural. Profetizar. Dizer assim, Deus, eu aceito isso e crer mais. Deus começou a abençoar e a empresa dele cresceu. Aí ele tem uma obra com Deus de abençoar igrejas. Ele chega na igreja, olha a igreja e fala assim, irmão, está precisando de uma cerâmica, está precisando de um reparo. Aí ele vai nas igrejas pequenas, aí Deus toca no coração dele, ele abençoa com material para reformar a igreja. Só que quando aconteceu isso, aí ele não estava conseguindo abençoar. Eu falei assim, Deus vai usar o profeta, a gente vai lá, vai orar, Deus vai desbloquear isso, você vai continuar fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. E ele está hoje, até hoje, ajudando as igrejas e abençoando a obra. Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito. Se Deus deu para ele, é para ele abençoar também. Aleluia. Deus vai me dar condição de você abençoar a obra dele. Receba, Jesus. Quer ser abençoado? Abençoa a obra. Abençoa a obra. General. Aleluia. Obrigado, Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus. Se preocupe com seu irmão, com glória. Aleluia. Se preocupe com seu irmão. Aleluia. Eu já chorei, irmão, na obra de Deus, porque eu não tinha R$1 para comprar um picolé para meu filho. Ele chegou para mim e disse assim, pai, eu queria comprar um picolé para ele, me perdoe. Mas seu pai hoje não tem. Mas um dia seu pai vai ter. Um dia Deus vai me honrar. E eu acreditava. Aleluia. Teve uma vez que todo mundo da minha família viajou, foi para casa de praia. E eu fiquei sozinho com a minha família, olhei para um lado, olhei para o outro, minha esposa assim, e agora é passar ano aqui mesmo, orando. Vamos continuar na oração. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, pega a harpa. Eu não tinha nem R$1 para comprar uma camisa para o meu filho. Aí Deus falou assim, pega a harpa e vai na casa de Isaac. Isaac era um leproso que eu te falei, aquele que eu te falei no começo da pregação. Cheguei lá, disse, Isaac, Deus mandou vir aqui orar por você. Aí ele começou a chorar. Aí eu disse, aí vamos orar. Eu orei por ele, cantei o da harpa e orei. E quando eu dei as costas para ir embora, ele falou assim, ei, volta. Eu falei assim, o que foi que houve? Ele falou assim, Deus também falou comigo. Deus também falou comigo. Eu disse, o que foi que Deus falou? Ele falou assim, Deus falou. Quando ele puxou a bolsa, era uma bolsa de dinheiro e falou assim, vem cá, vou te mostrar aqui meu segredo. Que ele mostrou, eu disse assim, que é isso? Ele falou assim, Deus vai te abençoar hoje. Eu disse, agora. Aí eu fui, paguei meu aluguel, comprei a roupa do meu filho, parceiro novo. Aleluia, Deus, meu irmão. Deus vai te honrar também. Glória a Deus.
Seja, o santo homem de Deus sabe e conhece quando Deus não falou com ele e não inventa revelações. Aleluia. Estamos vivenciando uma época de muitos pastores, muitos homens de Deus que querem ser usados por Deus. Olha aí, Jesus. Mas nós temos que entender que tudo é um tempo. Aleluia. Quando Jesus se apresenta com 12 anos, ele agora é oculta. Lucas registra isso. E depois Lucas mostra ele com 30 anos se batendo no Jordão. Passou 18 anos se preparando. Tudo na obra de Deus tem um tempo Olha aí, Jesus. de preparo. Ninguém, Deus vai usar ninguém da noite para o dia. Por aí, Jeová. Aceitou Jesus hoje, há um processo ainda para a gente chegar a um estágio para ser usado por Deus. Então tem muita gente querendo ser usado, irmão. Almejar isso é maravilhoso, mas não podemos usar de meninice, porque tem muitos aí que querem ser usados, entra na meninice, e Deus não é menino. Deus vai usar o profeta, mas primeiro Deus quer obediência, quer que esteja no cronograma dele, obedecendo, seguindo os cronogramas dele até chegar o tempo dele te usar, porque quando ele derramar a unção dele sobre a tua vida, o poder dele sobre a tua vida, ninguém mais vai te segurar, porque o inferno vai ficar de cabeça para baixo. A unção de Deus vai te usar para ganhar almas e fazer a obra dele. Não, segura a profeta, eu vou planejar. Deus vai você veio fazer na minha terra. O que é que você veio fazer aqui na minha terra? Isso aqui tudo é meu. É uma cidade, Maria. Existe isso aí, Maria. Uma cidade que era tomada por legião. Você vê no espiritual as nuvens negras na cidade, coisas terríveis, e as pessoas lá eram oprimidas. Quando eu botei meu pé lá para fazer obra missionária, o diabo veio, manifestou e falou assim: por que você veio para cá? E eu cheguei com autoridade, botei a mão naquele homem, repreendeu o demônio que estava sobre ele e disse para ele: Deus me enviou para cá para uma grande obra. E quando Deus envia para uma cidade, para uma terra, para fazer uma obra, Ele vai te usar mais, vai te encher mais, e você vai ser usado com autoridade naquele lugar. Tem crente aqui que vai fazer viagem missionária. Você quer isso? E Deus vai te usar naquela terra. Glória a Deus. Te amo, Deus vai te usar, com glória, com revelações. Aleluia. Um pastor amigo meu lá da África, lá de Moçambique, chegou para mim, foi lá em casa visitar, orar por mim, falou assim: missionário, eu quero te ensinar uma coisa, porque tu vai encarar quando tu estiver na obra missionária por dentro, tu vai passar por esses momentos, eu quero te orientar. Eu falei: pastor, pode falar. Ele falou assim: filho, escute, vai ter no meio de nós pessoas que vai ter um espírito, irmão, isso aqui é muito forte, um espírito que imita o Espírito Santo de Deus, e vai querer confundir o Santo de Deus. Aí você vai pensar que é Deus e não é. A profecia que ele vai lançar não acontece, frustra o crente, termina saindo da igreja. Deus não falou, não foi Deus, porque quando é Deus, se cumpre. O cara pode estar com AIDS, pode estar com câncer. Se Deus falou, ele cumpre. Aleluia. Porque Deus, ele para a terra para dar vitória grande ainda. Porque a voz de Deus, aleluia, ainda a terra se derrete para ouvir. Por quê? Porque quando Deus fala, ele é fiel para cumprir as promessas. Aleluia. Não dá para acreditar. Porque na época eu não tinha passado dinheiro nem para pegar o ônibus. Nem para pegar o ônibus eu tinha passagem. E Deus falava assim: eu vou te levar para os 4 cantos desse país, mas chegou. E uma coisa que quando Deus fala, ele cumpre. Ele tem já as pessoas certas que ele vai usar para te ajudar. Aleluia. Eu recebo, Jesus. Já tem pessoas te esperando, ô glória, para investir no teu ministério, pastor Adriano. Já tem gente te esperando. Já tem gente dizendo assim: pastor, eu vou investir nessa obra. Eu vou te ajudar na área financeira. Deus está levantando coluna no teu ministério, pastor Adriano. Aleluia. Coluna, pastor Adriano. Deus está levantando colunas. Porque foi Deus que colocou no teu coração. Aleluia.
encerrar agora. Vou encerrar agora. Levita, por favor. Louvor, louvor, por favor. Tem que dar mensagem do louvor. Eu quero orar por esses homens, amém? Aleluia. Glória a Deus. Sétimo, o homem de Deus tem um coração aberto para servir e ajudar as pessoas. Já falei isso aqui. Deus vai te usar para você ajudar pessoas. Você tem uma missão, Jacob Cláudio, Aleluia. naquele lugar. Eu creio. Deus vai te usar, pastor Arnaldo. Você é referência com glória. Meu Deus, isso aqui é forte. Quando Deus me levava para os lugares, nas cidades que eu chegava, eu estava assim, conversando com Deus. Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Deus falava assim, porque você é referência, testemunho. Quando a gente tem testemunho com Deus, Deus honra. E tem homem de Deus aqui que tem testemunho, só que está no anonimato, está esquecido. E Deus vai começar a te levantar como pregador do Evangelho. Deus vai começar a te levantar como profeta. E Deus vai começar a te honrar. Eu queria que você levantasse sua mão nesse momento e recebesse essa profecia. E Deus vai te usar com autoridade. E vidas vão se render aos teus pés, porque Jesus brilha na tua vida. O Arnaldo sofre porque tem o coração aberto para ajudar as pessoas. Aleluia. Pastores que sofrem por ajudar, mas tem um homem de Deus é assim mesmo. Isso é característica do homem de Deus. Ele ajuda sem olhar a quem. Aleluia. Deus vai te ajudar também. Aleluia. Deus viu a tua intenção. Aleluia. Oh, glória. Estava no congresso missionário lá em João Pessoa, e o coordenador de missões falou assim: missionário, vem aqui. Deus vai te usar aqui nessa cidade que vai abalar a cidade. Eu falei assim: como assim? Ele falou assim: se prepare, vai uma alma te procurar. Passou o tempo, chegou um homem lá, acometido de obra de bruxaria. Perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu tudo. Ele tentou se matar 3 vezes. Na quarta, alguém lembrou o nome da gente. Disse assim: olha, tem uns missionários aqui fazendo a obra. Antes de tu se matar, vai lá conversar com ele. Quando ele falou isso para mim, eu chorei. Ele disse assim: na quarta vez que eu ia me matar, vou falar com o Senhor. Ele disse assim: Deus falou comigo ao teu respeito. Ele falou assim: eu quero ajuda. Eu disse: eu vou te ajudar. Hoje ele é um missionário nessa cidade. Aleluia. Levanta a tua mão direita. Através da tua vida. Aleluia. Almas importantes vão te procurar, pedindo socorro, e Deus vai te usar para ser canal de bênção. Aleluia. A vida dela. Glória. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Por favor. Aleluia. Assim, que dá para a igreja toda. A conclusão é: a característica do homem de Deus são 7: santo, ter gratidão e procurar retribuir, ter caráter, sinceridade, ser sensível ao Espírito Santo, ser sensível às pessoas e humildade e servir. Aleluia. Essa é a característica do homem de Deus. E você tem essa característica. Diga para o irmão: você tem essa característica. Você é homem de Deus. Se prepare. Aleluia. O céu te viu. O céu já te viu. O céu já te selou. Te prepara. Dá uma unção nova que vai cair sobre a tua vida. Vai pregar como nunca pregou. Vai cantar como nunca cantou. Vai profetizar como nunca profetizou, pastor Arnaldo. Te prepara para o novo de Deus na tua vida. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, porque enquanto os levitas vão estar louvando e cantando,
A unção de Deus vai cair sobre a tua vida. Deus vai te tomar agora. Se prepare para o agir de Deus na tua vida, porque esse culto é profético. Termina hoje com uma edição, um culto aqui, mas vai ter mais, com glória. Vai ter mais, com glória. Aleluia, vai ser um... Aleluia! Ô Nazareno! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida nessa noite. Sabe que eu olho aqui com meus olhares espirituais, eu estou vendo diáconos, missionários, presbíteros, pastores, evangelistas, apóstolos. Estou vendo homens sendo capacitados para uma grande obra. Homens dirigindo igrejas, homens com som, aleluia, de pastor, aleluia. Deus está nessa noite confirmando o teu ministério, crente. Abre a tua boca e glorifica nessa Sobre toda a mente e coração. Que existe paz em tua presença. Seja referência. Seja referência no teu trabalho. Seja referência na faculdade. Seja referência na tua casa, na tua família. Seja referência no teu bairro. Seja referência, glória. Te prepara para o novo de Deus. Te prepara para o novo de Deus. A unção de Deus. Aleluia. Te prepara para o novo de Deus.
estou vendo homens de Deus aqui que estão no tratamento com Deus, estão sendo capacitados no fogo. Vai sair um vaso cheio da presença de Deus. Muita gente não acredita, meu Deus, da tua chamada, mas deixa o céu te revelar aqui nessa noite. Te prepara, porque Deus vai soprar, vai derramar sobre a tua vida a unção profética, e tu vai receber almas, vidas através do teu testemunho. Deus vai te honrar naquela terra. Te prepara para ser referência naquele lugar. Deus vai te honrar. Paulo, uma série de judeus missionários, tocou em mim e falou assim: ninguém acredita em você. Eu para mim e falou assim: filho, ninguém acredita em você, mas o céu revelou, e Deus vai soprar o teu nome. Eu falei assim para ele, aleluia, na época eu não estava nem acreditando, porque eu estava iniciando a minha caminhada. Isso foi em 2002. E ele disse: Deus vai soprar o teu nome. Aleluia. Tem crente aqui que Deus vai soprar o nome dele. Aleluia. Pregador da palavra, vem cá, Deus vai soprar o teu nome. Tu vai ser homem de honra, vai ser referência. Te prepara, porque Deus vai revelar a ciência da palavra, e tu vai ser usado, aleluia, com determinação, unção profética, e Deus vai honrar o teu ministério. Te prepara para o novo de Deus na tua vida. Aleluia. Meu Deus, tem muitos homens aqui que têm chamada de Deus, chamada profética, meu Deus. O céu parou no Rio de Janeiro. O céu parou no Rio de Janeiro. 80% dos pregadores do Gideão esse ano foi carioca. 80%. Te prepara, glória. O céu está te vendo. Te prepara. Lê a Bíblia, jejua, pede revelação, ora pela madrugada. Faz aquilo que ninguém fez. Meu Deus. Faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Meu Deus, solta o monte, pega a Bíblia, bota na cabeça. Aldeia o monte. Falando sozinho no deserto, no sertão.
pregando a palavra no meu andando sozinho. Senhor Jesus, salve o Senhor, rapaz, Senhor, andando sozinho, andando, pregando para mim mesmo. Parecia um louco. Aí as pessoas passavam por mim e eu falando sozinho, doutor, aleluia, ensaiando, porque amanhã o Senhor vai me honrar. Eu tenho que aprender a palavra, tenho que aprender o Evangelho. Deus vai te capacitar, homem, te prepara. Esse homem de branco aí, levanta a mão, ele, irmão. Filho, e você aqui. Isso, o outro de trás. Isso. Te prepara, oh glória. Te prepara, eu te vejo como pastor, pastoreando na igreja. Aleluia, eu te vejo como homem de Deus, tendo referência para uma geração. Meu Deus, te prepara. Aleluia, começa a ler a Bíblia, começa a pedir revelação a Deus. O céu está disponível para crente aqui nessa noite. Te prepara. Eu quero agradecer a Deus pela honra de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um povo de Deus. Pastor Adriano, que Deus abençoe o seu ministério, esse trabalho dos homens. Pastor de Carlos, Deus abençoe esse ministério que dá essa autoridade, né, essa moral, né, aos homens, esse respeito aos homens bons, todos se enchendo de Deus, ser crente melhor, porque cada culto dos homens a gente melhora mais. Aleluia. Tem algumas coisas que impedem o crescimento da gente. E Deus, nessa noite, Deus está larga aquilo que está te atrapalhando. Aleluia. Investe na obra espiritual do Evangelho. Aleluia. Jesus está carente de ver homem de Deus. Estamos perto. Irmão, vou falar isso aqui com todo respeito. Todo respeito. Já que é perto dos homens. Pastor Ricardo, vou falar com todo respeito. Nós estamos perdendo para as mulheres. Registra isso aí. Registra. Nós estamos perdendo para as mulheres. Eu não estou falando isso. O céu está ganhando. Deus está alegre, porque as mulheres estão crescendo na obra. É muito bom. Mas nós, aleluia, somos chamados por Deus para ser cabeça, ministros. Estamos perdendo essa evidência. Poucos somos que abraçar o ministério, poucos. Coloca a desculpa de trabalho, porque não tem tempo. Cuidado para ele fechar a porta e você ficar sem trabalho, porque você não quer fazer a obra. Então a gente estamos perdendo. Então nós temos que começar a despertar. Como é que os homens vamos começar a fazer mais a obra? Vamos começar a despertar mais o chamado de Deus na nossa vida. Porque Deus tem segredos com os homens. Não é que ele não tem com as mulheres, ele tem com as mulheres. Mas com os homens Deus revela mais as coisas. Os mistérios é mais com os homens. E nós temos que voltar a ter essa evidência. E praticar o nosso chamado. E eu tenho certeza que homens aqui vão sair daqui, mas crentes mais edificados, e vão voltar no próximo culto mais crente, com mais sede e com mais vontade. Eles cantam com a alma, com o espírito. Nós sentimos a graça, nós sentimos a presença de Deus nos louvores, mas também nós temos que sentir a presença de Deus na palavra. Temos que ter a sensibilidade do Espírito. Oh, glória. Aleluia. Eram os levitas que carregavam a arca da aliança, mas os sacerdotes também carregavam. Então, irmão, temos hoje o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos colocar Ele, a evidência, na nossa vida espiritual. Vamos transmitir a essência do Espírito Santo para as pessoas. As pessoas têm que sentir prazer de ficar perto de você, sentir paz, alegria, perto dos crentes. Vamos começar a pregar o Evangelho de Cristo com autoridade e a verdade.
ouvir e aprender a pregar também a verdade. Que pecado é pecado, santidade é santidade. Está carente de homem de Deus que fala a verdade. Está carente. Mas Deus vai levantar hoje aqui nesse culto homens que vão fazer a diferença. Se prepare, porque o céu já te viu, já te escolheu e já te ensinou. Deus conhece a tua capacidade. Deus conhece a tua capacidade. Te prepare. Te prepare para Deus te usar em visões e revelações. Você vai passar por traficantes. Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu, experiências novas. Te prepara. Aleluia. Deus vai te usar com autoridade. Obrigado. Termina aqui. Pastor Adriano. Glória a Deus. Quem agradece a Deus por ter vindo nesse culto hoje? Vamos ofertar ao Senhor. De obras, a gente oferta, a gente dizima, a gente. Só Israel, levanta o punho direito assim fechado, como fosse dar um soco no capeta.